Salve investidores, chegamos aí no 26º episódio do nosso quadro Olhando para a Carteira dos Inscritos. Não recomendamos venda nem compra de ativos, aqui é só para a gente trocar aquela experiência, né? Já vou pedindo para vocês deixarem os comentários aí, até para poder incentivar o inscrito de hoje. E também não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, muito importante, ativar o sininho de notificações, tá bom? Então, bora lá para os nossos estudos de hoje. E a carteira hoje é do Felipe, pessoal. Muito obrigado por deixar trazer sua carteira de investimentos aqui no nosso vídeo de hoje, tá bom, Felipe? Tem 35 anos, pessoal, e investe desde os 20. Porém, fiquei muito tempo restrito ao Tesouro Direto, pois naquela época era mais difícil obter tantas informações como hoje. E além disso, ele ficou receoso em cometer erros. Então aqui, pessoal, vamos dar uma paradinha para a gente explicar melhor, porque apesar dele ter muitos anos investindo, ele ficou só investindo no Tesouro Direto, né? Aí depois de um tempo, ele resgatou o Tesouro Direto, deixou na mão de uma gestora que ele confiava, que foi comprada por uma outra gestora grande, né? O BTG Pactual. Só depois que ele se sentiu mais confiante, ele começou a investir por conta própria, tá? Então, na renda variável, ele investe há pouco tempo, né? Mas ele já começou com muita grana, porque ele já tinha esse dinheiro investido do Tesouro Direto. O objetivo dele é aumentar a renda passiva, porém, como ainda tem um bom tempo, gosta de fazer algumas apostas de valor. E aqui é complicado, hein, Felipe? Mas cada um tem sua estratégia na Bolsa de Valores, né? Temos que respeitar isso, pessoal, tá bom? E ele trabalha hoje, pessoal, com TI, né, na parte de infraestrutura e consegue aportar R$ 2.500 mais os dividendos que ele vai recebendo. Pode-se dizer que isso é um exemplo de juros compostos fazendo a diferença. 15 anos começando do zero, ele chegou aos R$ 100.000, pessoal, aos primeiros R$ 100.000 demoraram bastante. Mas depois, para chegar aos R$ 200.000 foi bem rápido e agora ele já está quase chegando aos R$ 300.000. Olha só o tamanho do patrimônio que o Felipe construiu ao longo desse tempo. Então, bora lá, pessoal, para a gente olhar a carteira aí do Felipe. E olhando aqui a carteira, ele tem hoje R$ 295.542 aplicado e o saldo bruto R$ 295.664, variação positiva de 0,04%. Como eu mencionei em quadros anteriores, na renda variável ele começou há bem pouco tempo, né? Aqui no mês 4, e aí ele já começou aportando uma paulada de uma vez só, né? R$ 51.832 e foi assim nos últimos meses, né? Ele vem aportando realmente valores muito significativos. Olhando aqui um pouquinho mais para o lado, pessoal, hoje ele tem 32,13% em Tesouro Direto, 28,38% em ações, 18,23% em fundos imobiliários, 13,6% em BDRs, 6,87% em fundos de investimento. Ainda tem um pouquinho aqui, 0,79% em ETFs. Então, pessoal, olhando aqui um pouquinho mais para baixo a carteira dele, dá para ver que ele tem muitos ativos. A maior parte está com rentabilidade positiva, o que está pegando mesmo são as ações e também os fundos imobiliários que estão com rentabilidade negativa aqui por enquanto. Lembrando também que se a gente olhar a porcentagem aqui, ele não tem nem 50% da carteira dele nesses ativos, né? Fundos imobiliários e ações. E se somar aqui, tem uns R$ 138.000 investidos só nessas classes de ativos aqui, ações e fundos imobiliários. Vamos começar aqui pelas ações que ele tem hoje no carteira. Então a gente vê que só nas ações ele tem um valor investido bem interessante, né? R$ 84.000 e tem 12 ações, né? 12 ativos. Lembrando, pessoal, que pelo número de ativos que ele tem, vai dar para se aprofundar em cada ação aqui. Vamos fazer uma leitura mais superficial das ações, tá bom? Então, bora começar a olhar aqui devagarzinho, né? Tem o Itaú, engraçado que ele tem aqui o YouTube 4, né? Eu particularmente prefiro o YouTube 3, pessoal. O YouTube 3, por exemplo, ele paga ali de 2 a 3% de dividend yield a mais que o YouTube 4. O YouTube 4 é uma ação mais cara, né, menos acessível e paga menos dividendos, tá bom? E não tem esse problema de tag along, né, porque os dois têm tag along ali 80%. O que acontece aqui com o YouTube 4 é que ele tem uma maior liquidez, né? Mas se você olhar para o YouTube 3, também tem uma liquidez muito grande, né? Então não faz tanta diferença assim. Por isso eu prefiro o YouTube 3. Outro ponto importante, pessoal, é que o Itaú soltou um belo de um resultado no segundo semestre de 2024, né? 10 bilhões de lucro e o CEO já avisou que no finalzinho de 2024 deve anunciar dividendos extraordinários, né? Vamos ficar atento com isso aí. E aí ele tem aqui Eletrobras, né? Que deve estar com caixa cheio aí porque vendeu boa parte das suas ações da Transmissão Paulista, né? ISA-CETEP. Agora resta saber o que vai acontecer com a Eletrobras, né? O que ela vai fazer. Tomara que ela pague dividendos para os seus acionistas com esse dinheiro, né? Nos últimos anos, né? Ela não pagou tantos dividendos assim, não. Né? Nos últimos 5 anos,
ela pagou aí numa média de 3,91% de dividend yield para os seus acionistas. Porém, os analistas estão gostando muito desses movimentos de se desfazer de algumas posições do seu portfólio da Eletrobras. Ele também tem GGBR4, Gerdau, né, siderúrgica, uma commodities em carteira, que soltou um resultado no segundo trimestre de 2024 que não agradou muito o mercado. Também tem Direcional, que é uma empresa do ramo de construção civil, é uma empresa que tem uns números interessantes, cresceu nos últimos anos e paga em torno de 6, 7% de dividend yield, tá? Não é à toa que ele está aqui com uma rentabilidade muito boa, 11,63%. O que pega aqui na Direcional, pessoal, do meu ponto de vista, é o setor, né? Eu, particularmente, não gosto desse setor de construção civil, assim como eu não gosto do setor de aviação e também não gosto de varejistas, né? São setores aí que eu não gosto, mas aí é uma coisa particular minha, cada um tem sua estratégia. Ele tem a dele e parece que tá dando certo, né? Porque vem com uma boa valorização, talvez seja a melhor valorização da carteira dele, né? Olhando aqui. Também tem Caixa Seguridade, lembrando que a Caixa acabou de anunciar dividendos, né, pessoal? Cerca aí de 23 centavos por ação para ser pago lá em novembro, confirmando pagamentos trimestrais, né? Isso é muito interessante para quem é acionista da Caixa Seguridade. Vale, que é uma outra commodities, inclusive, no meu ponto de vista, Vale está com ótimos preços atualmente. Cosan, né? Cosan é uma empresa muito interessante também, que é uma hold. A Cosan hoje tem um portfólio muito interessante, empresas como Rumo, Raizen, né? Aquele Joy Venture com os postos Shell, tem a Radar, a própria Vale, a Compass, a Move, são empresas realmente muito interessantes, mas, no meu ponto de vista, a Cosan tem um grande problema, né, que são os baixos dividendos pagos aos seus acionistas, né? Todo mundo fica naquela expectativa que a Cosan vai pagar bons dividendos, mas parece que esse dia nunca chega. Temos aqui também a B3, tem uma forte concorrente vindo pela frente, né? Uma nova bolsa chamada Mubadala, que vai ser instalada no Rio de Janeiro, que pode ser uma forte concorrente aqui para a B3. E um ponto interessante, pessoal, aqui da B3, né, é que ela vem recomprando muito as suas próprias ações, né? Vejo que em 2024 ela não falhou nenhum mês, né? Todos os meses a B3 tem recomprado as suas próprias ações. Aí temos aqui, pessoal, o Banco do Brasil, que realmente apresentou um bom resultado, né? Um lucro aumentou 8% em relação ao segundo tri de 2023, porém o banco apresentou um crescimento ali na sua inadimplência, né? Que preocupou um pouquinho o mercado. Inclusive, teve uma revisão do seu guidance, né? Das suas projeções para o ano de 2024 e isso preocupou um pouquinho o mercado, mas na minha opinião, o banco ainda continua com os múltiplos muito interessantes. E ele tem a Vivo também, uma excelente empresa, paga ótimos dividendos, mas o que pega aqui na Vivo é realmente essa demora, né, entre a Datacom e a data de pagamento, né? Muitas vezes a empresa coloca a Datacom por um ano, né, igual tá aqui, ó, 2024, e vai pagar somente um ano depois, né, lá em 2025. É muito tempo entre a Datacom e a data de pagamento, e isso acaba muitas das vezes atrapalhando principalmente o investidor iniciante, tá? Você precisa se acostumar com isso. E tem aqui também a SLC Agrícola, que é uma empresa também de commodity e uma empresa que me parece uma empresa de oportunidade, né? Uma aposta aqui da carteira dele, e é a Vamo, uma empresa de locação de caminhão e também máquinas. De uma forma geral, pessoal, olhando aqui para a carteira dele, realmente condiz com a estratégia que ele adotou, né? Porque a gente tem aqui algumas empresas pagadoras de dividendos misturado aqui com algumas empresas de oportunidade. É o caso da Vamo, da Direcional, da Cosan, são empresas ali mais de oportunidade, de crescimento. E outro ponto a ser observado é que ele já tem bastante empresas aqui de commodities, né? Gerdau, Vale, CLC Agrícola, é um ponto de observação porque essas empresas exigem um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco mais de experiência, porque elas têm um certo ciclo da commodity, às vezes tem um pouco mais de volatilidade, então é realmente um ponto de atenção, sim, na minha opinião. Exige um certo grau de conhecimento a mais. E vamos entrar nos fundos imobiliários que ele tem. Hoje ele tem 17 fundos imobiliários com 54 mil reais investidos. Tá? Na minha opinião, ele tem mais fundos imobiliários do que deveria, tá, pessoal? Com esse patrimônio aqui. São muitos fundos imobiliários. E aí tem aquilo, né? Se ele tá conseguindo realmente acompanhar todos esses fundos imobiliários aqui, ler relatórios, tá tudo bem, tudo certo. Eu, particularmente, não conseguiria acompanhar todos esses fundos, né? Eu teria dificuldade de acompanhar esses 17 fundos imobiliários. Por isso que eu gosto de uma carteira mais concentrada. Uma carteira mais concentrada, eu tenho mais facilidade de acompanhar, né? Eu acompanho mais de perto os meus ativos, tá? Mas isso aqui é a estratégia de cada um, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na carteira de fundos imobiliários que ele tem. Os fundos imobiliários estão caindo bastante, né, pessoal, nos últimos dias. Foi o seguinte, né? Não vai dar para
falar pontualmente de cada fundo imobiliário que ele tem em carteira, vamos começar falando sobre alguns aqui, né? Alguns fundos interessantes que eu tô vendo aqui na carteira dele. Vou começar aqui pelo IRDM11, que é um fundo que particularmente eu não gosto muito. Eu acho que o fundo já foi muito bom no passado, mas acabou se enrolando, principalmente com a carteira de fundos imobiliários que ele tem. Tá? Ele investe em CRI e também em outros fundos imobiliários. Carteira de fundos imobiliários do IRDM11. E vejam que ele tem muitos fundos imobiliários ruins, pessoal. Vejam que ele tem o Devo aqui, por exemplo. Olha, ele tem 57 milhões investido no Devo. Tem vários outros fundos, o Tord, por exemplo, né? Tem aqui 10 milhões investido no Tord. São fundos imobiliários, cara, que estão puxando muito o patrimônio desse fundo para baixo, né? Estão dando muito prejuízo aí e vai ser difícil ele se livrar de alguns fundos imobiliários que ele tem aqui. Ele tem alguns fundos aqui, né, que não são comuns ver em carteira dos inscritos, né? O TEP da Telos e também tem aqui o TRBL da Telos, né? Ambos são fundos de tijolo, o TEP é um fundo de lajes corporativas, o TRBL é um fundo de logística. Da Telos, né, que é uma gestora muito bem organizada, né, eu gosto muito da gestão da Telos. Inclusive, TEP aqui, de lajes corporativas, é um fundo muito bom, pessoal. O que é mais interessante aqui no fundo imobiliário TEP, né, que ele é um dos poucos fundos imobiliários de lajes corporativas hoje com vacância zero. É um fundo que realmente é muito bem gerido. Ele fez a venda, né, de um imóvel e começou a pagar um dividendo não recorrente de R$1, acima de R$1. E agora parece que voltou para o lugar, para os patamares de 78 centavos. Né? Então, muita gente às vezes pode ter comprado aqui com esse yield altíssimo, né? Mais de 1% no mês, e agora ficou assustado, mas é o patamar normal do fundo imobiliário. Né? Esse período aqui todo foi um período de dividendos extraordinários, né? Vamos dizer assim. O TRBL também, mesma coisa, bem gerido aí pela Telos. Agora, o que pega aqui nesse fundo é que ele tem somente 5 ativos, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de fundos imobiliários de tijolo, né? Com poucos ativos assim. Tudo bem que os ativos são de qualidade, são bons, mas eu gosto de fundos com bastante imóveis. E aí temos outros fundos imobiliários aqui interessantes, né? Tem aqui embaixo, ó, o CPTI11, pessoal, que é um fundo da Capitânia, muito interessante, né? Talvez aí um dos melhores fundos da Capitânia, bem equilibrado, né? O único problema é que ele andou fazendo algumas emissões com preço abaixo do VP, né? E realmente isso não é muito interessante. Mesma coisa aconteceu com esse fundo aqui, ó, BDIF11, né? Ele andou fazendo algumas subscrições abaixo do seu valor patrimonial. Isso não é bom para os fundos imobiliários de crédito. E o relatório aqui do BDIF, pessoal, ele é um fundo de infra, né? Da BTG Pactual, né? E vejo que o portfólio dele está basicamente no saneamento básico aqui, né? 33%. Pegasse esse fundo aqui há um ano atrás, você iria ver que ele estava mais alocado em energia elétrica, né? E olha como mudou o portfólio, né? Agora ele está mais alocado em saneamento básico. Outro fundo dele que me chamou bastante atenção é esse aqui, né? O RCBR11, que é um fundo de lajes corporativas, né? Da Rio Bravo, que é uma boa gestão também. E esse fundo ele tem um esquema, né? De aluguel plug and play, né? Onde o inquilino vai lá, né? E personaliza basicamente como ele quer o escritório, e a gestão da laje corporativa, né? Personaliza basicamente o escritório para o seu inquilino. Bem interessante, né? Esse modelo aqui é bem diferente. Mas de uma forma geral, pessoal, eu achei bastante interessante a carteira dele, né? Tem bons fundos, o KNCR11, o HSML11 também, bom fundo. O próprio BVBI, o XPML11, que é um outro fundo de shopping, todos os fundos aqui muito interessantes, tá? O BTLG11 também, outro fundo da BTG Pactual na carteira dele, isso aqui de tijolo. E aqui, olhando um pouquinho mais para baixo, ele tem outros fundos de infra, né? O CADIF, que é o fundo de infra da Quineia. Tem o Infra 11, tem o Juro 11 também, que são bons fundos imobiliários também de infra, né? Tem bastante fundo aí de infra. São todos bons fundos imobiliários. E olhando aqui, pessoal, ele também tem ETF, um ETF, cerca de R$ 2.346 investido, que é o RUS11, né? O que é ETF? ETF é um fundo que replica o índice. No caso aqui, o RUS, ele replica o índice cripto lá da Nasdaq. Ele também tem um fundo de investimentos, pessoal, de cerca de R$ 20 mil investidos, que é o fundo Arcagrão. Se eu não me engano, isso aqui é lá do Grupo Primo, né? Do Thiago Nigro, e eu acredito que seja um fundo bem novo no mercado também. Fundo de investimento, a pessoa só tem que ficar ligado nas taxas, tá? Taxa de administração, tem que ver como são essas taxas aqui. Eu particularmente não conheço bem esse fundo aqui, Arcagrão. E ele também tem aqui 3 BDRs, cerca de R$ 40 mil investidos, né? E tá com uma boa rentabilidade, né? 7,70%, né? E o que chama mais atenção é esse aqui, BIVB39. O que são BDRs, né, pessoal? São títulos, né, lastreados em empresas globais, né? Ou seja, é uma forma de você comprar
comprar uma empresa americana sem precisar abrir uma conta internacional, que mesmo pelo Brasil, você compra esses títulos, e aí tem uma empresa que faz essa intermediação e você consegue comprar o ativo lá fora, pessoal. Aí você está exposto à volatilidade daquele país, né? Normalmente os BDRs são ações americanas, então você está exposto à volatilidade americana e também ao câmbio do dólar para o real. Esse BDR aqui em específico, né? Ele é muito interessante, é um BDR que chama atenção porque ele está investindo boa parte da grana dele aqui, né? Quase 39 mil reais. Porque esse BDR, ele é lastreado num ETF chamado IVV, que replica o principal índice das ações americanas, no S&P 500, tá? Que são aquelas principais ações, né? Apple, Microsoft. E esse BDR, ele tem uma vantagem, né? Você paga menos taxa de administração e recebe um pouquinho de dividendos também. E ele também tem aqui, pessoal, quase 95 mil reais investido em tesouro direto, né? 6 ativos, e eu tô vendo aqui que ele tem muito tesouro direto com juros semestrais. De 6 em 6 meses você pode resgatar um rendimento, né? Um cupom de rendimento. Só que quando você resgata, principalmente no início, né? Nos primeiros 6 meses, um ano, você paga 22,5% de imposto de renda no resgate, né? Como se você fizesse um resgate normal. E eu não acho isso muito interessante porque você vai pagando muito imposto de renda, né? Bom, pessoal, dá para ver hoje que ele tem muitos ativos. Eu contei aqui entre renda fixa e renda variável, um total de 40 ativos diferentes. Já quando a gente olha as ações, né, por segmento, para ver que ele tem bons segmentos, né? E a carteira dele está bem dividida, bem diversificada aqui. Isso fica bem claro, né? Tá muito bem dividido aqui a porcentagem em cada ativo que ele tem da carteira. É de fundos imobiliários, dá para ver que ele tem boa parte em tijolo, 53%, né? E 28%, quase 30% em papel. Essa divisão eu gosto, é interessante. Também a gente consegue enxergar uma boa divisão entre cada fundo imobiliário. A principal posição da carteira dele é o KNCR11. Já aqui na parte dos proventos, pessoal, dá para ver que o primeiro dividendo que ele recebeu foi R$ 265 reais. E aqui depois foi evoluindo. Agora no mês 7 recebeu R$ 1.000 de dividendos. No mês 8 já tem provisionado aqui 625. E aqui, pessoal, eu já até imaginava que ele estaria recebendo um pouco menos de dividendos em relação ao seu patrimônio, né? E boa parte do seu patrimônio está em renda fixa, tá? E outro ponto é que ele começou a investir em renda variável há pouco tempo, e isso acaba influenciando também. Outro ponto também interessante é que boa parte das suas ações são ações que não estão pagando tão bons dividendos assim. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.